sou a Ariane Rios do canal Psicologia Contemporânea. Você já ouviu falar de codependência? Durante muito tempo da minha vida profissional, não sei se vocês sabem, eu me dediquei, atuei como psicóloga atendendo usuários de álcool e outras drogas. Popularmente a gente diz, os dependentes químicos, então. Mas esse tipo de atuação profissional, clínica, fatalmente me levou a conhecer muitos dos familiares dos usuários de álcool e outras drogas, já que por vezes é a família, quem pede ajuda, quem reconhece o problema, antes até que o próprio usuário de drogas. Mas o que isso tem a ver com codependência, Ariane? Tudo. Eu tive que aprender sobre codependência para poder atuar com as famílias. O termo codependência, ele surgiu dessa área de álcool e drogas lá nos Estados Unidos. Antigamente, o foco era só o atendimento do usuário de drogas, mas eles começaram a olhar para quais as questões que os familiares dos usuários tinham e perceberam que a família também precisava de ajuda, não só a pessoa que fazia uso. Então foi uma mudança de paradigma muito grande, mas que ainda hoje a gente enfrenta resistências. Afinal, é comum que as pessoas pensem assim: mas se ele que usa drogas, por que eu preciso buscar ajuda? O problema está com ele, não comigo. Vejam que o conceito da codependência, ele começou na área da dependência química, mas é um conceito mais amplo que isso e que não se restringe a essas situações. Portanto, a codependência acontece em relacionamentos que não têm uso de drogas, com pessoas que nunca fizeram uso de drogas, por exemplo. Porque a droga do codependente, a gente costuma dizer, é uma pessoa, não uma substância, não tem a ver com a droga em si. Ele é viciado em salvar a vida de alguém. E por isso falamos então em codependência emocional. Vamos lá, a gente poderia dizer que a codependência é uma espécie de dependência afetiva, uma droga do amor, em que o codependente ele vive num estado de intoxicação emocional, porque a pessoa problemática, que ele elegeu para amar, passa a ser o centro da sua vida, a razão do ar que ele respira. Em linhas mais gerais, o codependente é aquela pessoa que quer salvar o outro, mas que às vezes também pode aparecer no papel de vítima ou de algoz, quando ele não consegue, por exemplo, controlar a situação como ele queria. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, vamos ficar com o papel aí de salvador. Via de regra, então, é uma pessoa que abandona suas próprias necessidades para assumir a missão, a tarefa dos outros. E ele é muito ansioso e dedicado, em contribuir para o bem-estar do outro, para ajudar o outro. Mas veja, não é qualquer tipo de ajuda, é uma ajuda que busca controlar a vida do outro. Não é uma ajuda desinteressada, é uma ajuda que tem um jeito muito específico que ele imaginou que deva ser e que o outro tem que aderir. Portanto, é uma espécie de controle e de manipulação do comportamento do outro, sim. É como se o outro tivesse que dançar a música que ele toca, vamos dizer assim. Por isso que quando não funciona, ele pode sair do papel de salvador e ir para o papel de vítima ou mesmo de algoz nessa história. Porque daí, todo o episódio de que ele queria salvar o outro não funcionou. Infelizmente, eles não são pessoas muito abertas para receber ajuda, porque a todo momento eles estão acreditando que para ele mesmo, ficar bem, é o outro que precisa agir de tal maneira, que não é ele que tem que mudar, mas sim o outro. Portanto, são especialistas em tomar conta da vida do outro, porque se sente responsável pelo outro mais do que por si próprio. Por isso dizemos que a droga do codependente é uma pessoa. Ele é viciado em consertar o outro, mas se esquece de olhar para suas questões, seus vazios, suas inseguranças, suas necessidades. E o mais triste de tudo isso, é que o codependente ele acredita que ele só é merecedor do amor do outro se ele for útil. Ou seja, ele tem uma crença de amor muito ligada à utilidade. E por isso que tem tanta dificuldade de sair desse papel, então, de salvador da vida do outro. Gente, ninguém se torna codependente porque quer. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência disso. Às vezes foi assim que ele aprendeu a receber o amor ou como foi tratado na infância. Outras vezes foi uma interpretação equivocada de uma religião. Em outras situações, especialmente com as mulheres, pode ter feito parte do seu aprendizado, da sua cultura, de que esse comportamento é uma qualidade feminina desejável, ainda que a codependência não atinja só as mulheres, mas é mais comum. No final das contas, um codependente, ele acaba criando expectativas para o outro, porque ele sabe que criar para si mesmo é muito difícil. Só que isso mantém ele numa atitude de pouca responsabilização
com a própria vida. Ele acaba deixando de olhar para si, culpa o outro por todo o seu sofrimento e por vezes desconta suas emoções, suas frustrações, se tornando até um algoz, né? Querendo ajudar, vai lá para o outro extremo se tornando um algoz. Se a gente olhar para a família, por exemplo, de um dependente químico, a gente vai ver que normalmente tem uma história que se repete, ainda que cada um lide de uma maneira diferente, né? Mas normalmente eles têm algum tempo, alguma relutância em admitir a gravidade do problema, né? A gravidade daquela situação. Por quê? Depois que você admite a gravidade da situação, pode começar uma dinâmica codependente, que é aquela de tentar controlar o comportamento do uso, por exemplo, né, de seguir os passos do dependente químico, até que eles se sentem exaustos, veem que aquelas tentativas de controle não estão dando certo, as coisas estão desmoronando. O interessante é ver que dentro de uma mesma família tem integrantes que têm estilos diferentes. Portanto, um codependente pode ser o pai, o filho, a mãe. Não é a situação em si que faz um codependente. E aqui eu me refiro ao uso de drogas, né? É uma dinâmica, é um jeito de ser que já estava dentro daquela pessoa que se torna, então, um codependente. Seja numa situação que é relacionando com o uso de drogas, né? Ou não. Se por um lado a gente tem pessoas que mantêm então um distanciamento, evitam entrar em contato com a situação, falar da situação, falar com o dependente químico, por outro lado a gente pode ter uma dinâmica mais codependente, que é aquela do controle, é o general da história, né? Aquele que está tentando controlar a qualquer custo, desesperadamente, cada passo do dependente químico, enfim. É claro que a gente está falando de algo que é complexo, que vem de um sistema familiar como um exemplo, porque como eu disse, não é só, né, com dependência química que isso atua, mas é importante verificar que as pessoas reagem de formas diferentes diante de uma mesma situação. E nenhuma dessas atitudes extremas é saudável, né? Uma de pouca implicação, uma que está mergulhada no problema, né? Quem mais ajudaria nessa circunstância seria a pessoa que está engajada em buscar ajuda de uma forma construtiva, que se dispõe a receber ajuda, né, que cria estratégias para enfrentar essa situação. Ou seja, não é nem fazer nada, nem fazer tudo querendo controlar o mundo. É fazer o possível. O problema é que os codependentes, eles acreditam que amar sem limites para salvar o outro é a forma justa de amor. Vamos dizer assim, né? A questão é, você conhece os seus limites? Será que não está extrapolando os seus limites e também adoecendo? Normalmente, um codependente ele tem a dificuldade de impor limites, tem limites fracos, aumentando cada vez mais a sua tolerância e permitindo que os outros o magoem cada vez mais. Eu gosto muito de uma frase que é dita nesses grupos de autoajuda, né, do amor exigente, que é a seguinte frase: eu amo você, mas não aceito tudo que você faz. Portanto, mostra que o amor permanece, mas ele não tolera tudo. Ele tem limites, você tem limites e respeita os seus limites. Então não se trata de virar as costas para uma pessoa que tem problemas e que precisa de ajuda e abandoná-la, mas sim de se desligar emocionalmente desse papel de salvador, para não cair fatalmente no papel de vítima depois. Porque no papel de vítima, a responsabilidade pelo meu sofrimento continua sendo do outro. Não gera, um senso aí de autorresponsabilidade. Tem uma outra frase também que é dita também nos grupos anônimos para os familiares, que é a seguinte: desligamento não significa nos desligarmos da pessoa que amamos, mas da agonia desse envolvimento. Mas e Ariane, como é que sai, desse imbróglio da codependência, dessa dinâmica? Primeiramente é aceitando ajuda e buscando se cuidar em primeiro lugar, antes de cuidar do outro. Largando mão do controle das situações externas, trabalhando as suas inseguranças, carências, autoestima, autoconfiança e todas as crenças que sustentam a codependência. Um codependente, portanto, em recuperação, se a gente fosse fazer a analogia, ele deveria, chegar às seguintes reflexões, deveria cultivar essas reflexões, Eu não vou cair na armadilha de salvar pessoas das consequências dos seus atos, e aí pode ser, por exemplo, do uso de drogas, não financiarei o uso, não mentirei para proteger aquela pessoa, não aceitarei a sua violência, não ultrapassarei os meus limites, não me deixarei pressionar pelo outro e não disputarei ou entrarei em competição com uma droga. Eu sou uma pessoa, não uma substância. Eu não preciso ser útil para ser merecedora do amor desta pessoa. Eu só posso ajudar até onde eu me permito ser ajudado. Eu preciso cuidar de mim mesmo.
Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto é vasto. Um beijo, deixem aqui seus comentários, seus likes e boa semana a todos. Até a próxima!